E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e os escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-o. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Aleluia. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Podemos assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Deus vem ministrando esse texto no meu coração há alguns dias. E senti pelo Espírito de Deus em trazer essa mensagem de renovação de fé, de fortalecimento da sua fé. Essa mensagem para que você possa compreender que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que operou sinais, prodígios e maravilhas, que otorgou o poder aos seus discípulos, aqueles que crescem, e que através dos seus discípulos também operou sinais, prodígios e maravilhas. É o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. Aleluia. E o mesmo Jesus que está aqui nesta noite, ele tem uma pergunta para mim e para você. Diante da tua adversidade, diante da tua dificuldade, diante das tuas lutas, das tuas batalhas, diante daquilo que parece impossível, diante daquilo que faz tempo que você clama e busca e não há resposta, diante daquilo que as pessoas olham para ti e falam: não adianta, não tem jeito, para, desiste de buscar porque não vai acontecer. Diante de tudo isso, a pergunta dele nesta noite para nós é: se tu podes crer, tudo é possível aqui. Você pode crer nesta noite? Mediante aquilo que você está enfrentando, você pode crer nesta noite? Esse texto que nós lemos, ele se encontra após Jesus descer do monte conhecido como Monte da Transfiguração, onde estavam com ele Pedro, Tiago e João. E quando ele desce, ele encontra uma grande multidão, como era de costume. Sempre uma multidão seguir Jesus, ou uma multidão esperar Jesus em determinado local. Porque a multidão sabia que se estivesse próximo de Jesus, eles teriam resposta daquilo que eles precisavam. Embora alguns daqueles que se encontravam no meio da multidão estavam ali de espectadores, alguns daqueles no meio da multidão estavam ali para ver se de fato Jesus era aquilo que os outros falavam. Alguns no meio da multidão estavam ali só para ver se ele realmente tinha poder para fazer alguma coisa. Aleluia. No meio da multidão tem alguém crendo,
Mas também no meio da multidão tem alguém duvidando. Aleluia. Nesta noite, Deus espera de nós um coração crente. Nesta noite, Ele espera de nós uma convicção, uma certeza, que no meio dessa adversidade, se nós tivermos a condição de crer no meio dela, não é fora dela, mas é no meio do cenário, da adversidade, do deserto, Ele pergunta se você pode crer no meio de tudo isso. Tudo é possível quem crê. Aleluia. Aleluia. E no meio da multidão vai surgir um homem, um pai de família com uma necessidade na sua casa. Um homem que por muito tempo sofria em ver o seu filho naquela situação. Um homem que por certo buscou respostas em muitos lugares e em algumas pessoas e não obteve resposta. Mas esse homem se encontrava no meio de uma grande multidão. E ele, com um ato de fé, sabendo que os discípulos de Jesus também operou sinais, operou algumas maravilhas pelo poder do nome de Jesus. Este homem, esse pai de família, vai chegar para os discípulos e vai apresentar a sua necessidade. Mas a sua necessidade não foi solucionada. Eu abro um parênteses aqui para nós nesta noite, como culto de missão, culto missionário. Muitas pessoas olham nós como os discípulos de Cristo, como aquele que conhece a sua palavra, como aquele que adora o seu nome. E muitas pessoas já nos procuraram, muitas pessoas já pediram oração para nós, mas muitas das vezes nós nos deparamos como aquele menino que tinha os pães e os peixes, um cesto, algo que carregava pães e peixes. Mas no nosso caso, pessoas vieram até nós, a gente até tinha um cesto na mão, a gente até tinha uma bolsa na mão, mas estava vazio. Aleluia. Este pai vai dizer que este filho, ele não conseguia falar. Havia um espírito mudo que possuía esse jovem, impedindo dele falar. E se ele não poderia falar, logo ele não tinha como clamar, como pedir socorro, como pedir ajuda, como pedir auxílio para alguém. Alguém teve que clamar, alguém teve que buscar por ele. Aleluia. Oh, glória. Se nesta noite aqui alguém que não tem condições de clamar, de gritar, de buscar, nesta noite é noite de libertação. Glória a Deus. Porque se o adversário da sua alma te impediu de clamar, te impediu de orar, de buscar a face do seu Deus pela resposta que você precisa, nesta noite você vai sair daqui clamando. Aleluia. Abaixou de Deus, poderoso. Glória a Deus. Então esse homem se encontrava diante de uma necessidade que se passava já há um bom tempo. Como foi cantado aqui nesta noite, que Deus proverá. Como Abraão que ia, como ordem de Deus, sacrificar o seu filho Isaac. E o seu filho Isaac vendo todo o cenário para o sacrifício, vendo que estava o altar, a lenha, o cutelo, e ele vai sentir falta de algo do cordeiro. E ele vai perguntar para o seu pai: pai, cadê o cordeiro? E Abraão vai dizer: Deus proverá. Glória a Deus. Glória. Aleluia. E nesta noite é noite de provisão, é noite de libertação,
Glória. Mas a pergunta dele é a mesma, não. Tu podes crer? Aleluia. Porque se você tiver a condição de crer nesta noite, será possível para aquele que crê. Aleluia. Porque, pastor Ziel, nós vivemos um tempo que as pessoas não creem mais no milagre. Ficamos naquela frase de que antes na igrejinha Deus fazia e acontecia. Que o cego enxergava, que o mudo falava, que o coxo andava. Mas como eu comecei nesta noite falando, o Jesus que fazia lá, Ele está aqui nesta noite. Glória. E Ele quer fazer você ter a oportunidade de ter uma experiência com Ele nesta noite. Em dizer, Jesus, a minha fé foi renovada nesta noite. E porque nesta noite eu tive a capacidade de crer no meio da adversidade, foi possível o milagre. E eu tanto esperava. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então aquele homem vai chegar para Jesus e vai dizer, Jesus, o meu filho se encontra nessa situação. Eu fui até os teus discípulos e eles não puderam fazer nada. E Jesus vai dizer, ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Aí a gente pensa, como que é difícil crer, porque não consigo ver Jesus face a face. Aleluia, como eles viram. Como foi cantado também nesta noite, que não vivemos por vista, mas vivemos por fé. E se vivemos por fé, há uma palavra de promessa para nós. Quando Jesus estava subindo aos céus, Ele falou, olha, é o seguinte, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito da verdade, o outro Consolador. E Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele ainda está aqui. Aleluia. E se Ele ainda está aqui, tu podes crer? Será possível aquele dia. Deus quer colocar testemunho na boca de alguém nesta noite. Glória. Mas é preciso você romper a barreira da incredulidade e dizer, Senhor, eu creio no meu milagre. Porque o que mais o inimigo da nossa alma quer fazer conosco é nos calar, é nos colocar como esse jovem mudo, sem poder expressar o seu sentimento, a sua angústia, a sua aflição para Deus. Em dizer, Senhor, socorre-me. Mas nesta noite, Ele vai ter o desprazer de ver você clamando outra vez. Aleluia. E dizendo, Senhor, eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Jesus vai dizer então, até quando vocês vão sofrer? Até quando vocês vão viver nessa incredulidade? Quanto tempo e muitas pessoas estão sofrendo, se debatendo, correndo para lá e para cá, buscando soluções em outras coisas, em outras pessoas. Aí Jesus vai dizer, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Mas nessa noite conosco não vai acontecer assim. Porque se tinha alguém aqui nesta noite duvidando, descrente daquilo que Deus pode fazer, a sua fé será renovada. Aleluia. Ela será avivada novamente. E você vai dizer, Senhor, eu estou ouvindo vozes que dizem que não vai dar certo, mas eu creio na tua voz. Aleluia. Jesus vai perguntar para aquele homem, quanto tempo está acontecendo isso com teu filho? Quanto tempo está acontecendo isso com você aqui nesta noite?
aquilo que só você e Deus sabe, aquilo que só você clama, chora, nas escondidas, geme diante de Deus. Quanto tempo acontece? Quanto tempo você se encontra nessa situação? Nessa situação aqui, o Pai vai dizer para Jesus: olha, Jesus, desde a sua infância, desde que ele era uma criança, que ele era pequeno, ele já passava por isso. Não importa o tempo, não importa a situação, Aleluia. quando chegar diante de Jesus, ela vai ter fim. Glória a Deus. Aleluia. Porque um dia esse homem rompeu a multidão dos problemas, a multidão da dúvida, a multidão da negatividade, dizendo que não vai dar certo. Ele rompeu a multidão e disse: ei, Jesus, Aleluia. se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Porque o inimigo que possuía aquele jovem fazia de tudo para o destruir. E é isso que ele tenta fazer com a igreja do Senhor. É isso que ele tenta fazer comigo e com você. Nos destruir. Aleluia. Mas há uma palavra de promessa sobre a igreja do Senhor. Glória a Deus. É que ela estaria sobre a rocha. E que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Aleluia. Ele não vai te destruir. Não vai destruir os teus sonhos, os teus projetos, os teus objetivos. Ele não vai calar a tua adoração. Ele não vai te prender a ponto de você não se mover para o reino. Mas nesta noite, é noite de Deus prover, de Deus libertar e de Deus trazer a fé de volta genuína ao seu coração. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus vai dizer para aquele homem: eu sei que é difícil. Eu sei que a situação que você se encontra é muito difícil. Mas para mim, nada é impossível. E assim como ele perguntou para aquele homem, naquele dia, naquela situação, ele pergunta para nós nesta noite: se tu podes crer. E a fé não é uma coisa mística. A fé não está em coisas e não está em pessoas. A fé está dentro de você. Aleluia. Ele já nos colocou fé como um grão pequeno. Mas cabe a nós trabalhar essa fé de forma que ela seja plantada e cresça como uma árvore frutífera. Glória a Deus. Se você nesta noite se encontra buscando solução em outras coisas e outras pessoas, vai ser difícil o mover de Deus ao seu favor. Mas Ele está dizendo para mim e para você nesta noite, o próprio Jesus: se você pode crer em mim, tudo é possível. Aleluia. Porque Lucas vai dizer em 1,37 que para Deus nada é impossível. Eu não sei quanto tempo você está projetando dar um testemunho daquilo que você tem buscado a Deus. Eu não sei quanto tempo você sonha em quem sabe assumir esse lugar aqui e testemunhar daquilo que você tem buscado diante de Deus. Mas essa noite é uma noite propícia. Se você tiver a capacidade de romper a multidão da tua batalha interna, dos teus pensamentos, e chegar diante de Jesus e
Dizer: Jesus, eu creio. Aleluia. Porque o pai daquele menino clamando vai dizer, com lágrimas: eu creio, Senhor. Ajuda essa minha incredulidade. Ou seja, ele estava falando: Senhor, eu creio. Fortalece a minha fé. Arranca a dúvida do meu coração. Arranca a incerteza do meu coração. Senhor, eu creio. Mas aqui é um impedimento, é uma barreira que eu não consigo alcançar o impossível. O sobrenatural eu não consigo. Senhor, me ajuda nessa minha incredulidade. Aleluia. Porque eu sei, Senhor, que enquanto essa incredulidade tiver, ela é impedimento para me alcançar a minha vitória. Então, Senhor, me ajuda. Porque eu preciso do milagre. Eu preciso que o cenário da minha casa, da minha família mude. Porque tanto tempo se passou e a situação era lastimável, era difícil. Senhor, eu não aguento mais. Entra na minha história, Senhor. Aleluia. Entra na minha família. Senhor, eu não aguento mais. Eu procurei pessoas, não puderam fazer nada, Jesus. Mas se tu podes fazer alguma coisa, Jesus, Glória a Deus. tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aleluia. Oh, Deus poderoso. E sabe como você planta a sua fé nesta noite? Glória a Deus. Naquele que é o autor e consumador da sua fé. Ele colocou fé em você. Pequena, como um grão de mostarda. Aleluia. Mas quando vai à terra e cresce, é uma das maiores hortaliças. Você precisa plantar sua fé em Jesus nesta noite. Você precisa crer nesta noite que Jesus Cristo não mudou. Oh, glória. E não é você sair daqui e buscar na vigília tal, na campanha tal, no lugar tal. Não está em coisas, não está em pessoas, está em você. Aleluia. Você só precisa fazer aquilo que Jesus falou para aquele pai de família. Você que pode crer, tudo é possível. Glória a Deus. Aleluia. Quando foi que nós paramos de crer? Quando foi que nós deixamos de crer? Empurramos com a barriga, o tempo foi passando. Os dias, as semanas, os meses, os anos foram se passando. E aí nós vamos tentando achar um escape, uma válvula de escape, uma saída para solucionar o problema. Mas Jesus vai dizer: ei, antes que houvesse dia, Aleluia. eu sou. Alabaxou, Glória a Deus. e agindo Deus, quem impedirá? Ele quer agir nesta noite. E se ele se levantar ao seu favor para agir, inferno não vai impedir. Mas você Aleluia. precisa romper nesta noite e dizer: Senhor, eu creio. Deus maravilhoso. Nós não podemos viver culto após culto, conformado com a mesmice de que Deus não faz, que não acontece como outrora. Eu não preciso ter vivido aquele tempo e ter contemplado lá atrás. Eu estou vivendo aqui e agora. Jesus está aqui e agora. O milagre que Ele quer fazer é aqui e agora. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo. Não era só mudo, era alguém que não tinha capacidade de clamar a Deus, alguém que não tinha capacidade, as condições mínimas de invocar o nome do Senhor, de clamar por socorro, por resposta. Mas era também alguém que não podia ouvir. Quantos perderam a sensibilidade à voz do Espírito Santo?
mais a voz de Deus, que diz: ei, tenha bom ânimo, eu sou contigo, aquela voz que te dá aquela força para caminhar. Aleluia. Aleluia. Como que nós vamos crer para ver o impossível acontecer se não ouvirmos a voz do nosso Deus dizendo: ei, eu estou contigo, você vai crescer? Porque as setas, os dardos inflamados do maligno na nossa mente são constantes todos os dias, dizendo que nós não somos nada, que não vamos chegar a lugar algum, que não vai dar certo, que você não vai vencer. Aleluia. Mas a voz de Deus, ela é irreconhecível. Ou melhor dizendo, ela é incomparável. Aleluia. Você ainda conhece a voz do seu Deus? Oh, Jesus. Aleluia. Porque se você ainda conhece a voz do seu Deus, nesta noite Ele está dizendo para você: tu podes crer? Tudo é possível aquele que crê. Aleluia. E Jesus, repreendendo aquele espírito mudo e surdo, Ele vai dizer: eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. Nesta noite, Jesus já deu o seu brado de ordem para o inimigo da sua alma, dizendo: ei, deixa ele que ele é meu, ela é minha. Aleluia. Deixa ele, deixa ela, porque eles vão voltar a clamar outra vez. Aleluia. E eles vão dizer: ei, Senhor, eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se coloque em pé nesta noite. Glória a Deus. Deus, poder, aleluia. Deus quer entregar a vitória em tuas mãos nesta noite. Oh, Deus. E não é porque eu estou falando, não é porque eu estou aqui, que não sou eu não tenho nada para te oferecer. Mas Jesus tem. E Ele está aqui nesta noite. Deus maravilhoso. Ele quer saber se tem alguém corajoso como esse pai de família que rompeu a multidão e chegou até Ele para que a sua história fosse mudada. Nessa noite você precisa romper algo que te impede de chegar diante dele com fé. Dizer: Senhor, eu preciso e eu creio. Eu quero orar por você nesta noite. Deus maravilhoso. Aleluia. Se você tiver coragem de romper alguma coisa aí dentro de você e vir diante do altar nesta noite, o jovem vai estar tocando alguma coisa aqui, eu vou orar. E quando eu orar, nós vamos unir a minha fé com a sua. E Ele, que é o autor e consumador desta fé, irá gerar o milagre que você precisa. Oh, glória a Oh, Deus. Deus.